bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Caso você ainda não esteja inscrito no canal Jaboque, se inscreva, ative o sininho. Se quiser receber nossas notificações, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. Jacó, ele abençoou cada filho dele antes dele morrer. Vamos ver sobre isso logo após a vinheta. E nós vemos a importância dos pais abençoarem os seus filhos. Vamos ao nosso tema, as bênçãos dos filhos de Jacó, as bênçãos que Jacó fez aos seus filhos. Nosso texto base está em Mateus capítulo 7, verso 11, que diz: assim, se vós, sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará o que é bom aos que lhe pedirem. Realmente, nós que somos pais, sempre queremos dar o melhor para os nossos filhos. Agora imagina o nosso Senhor, o quanto Ele quer nos abençoar. Vamos entender que Jacó, ele se casou com duas mulheres. A amada dele era Raquel, mas no momento do casamento, Labão, o sogro dele, deu a ele, a irmã mais velha, deu a ele Leia. Ele foi enganado pelo sogro. E Leia, ela tinha filhos, em compensação Raquel não, mas Raquel tinha o amor de Jacó. E nesta competição entre as irmãs, elas deram a Jacó as servas dela, e Jacó teve no total 12 filhos. Antes de Jacó morrer, Jacó chamou um por um e os abençoou. Gênesis capítulo 49, verso 1 e verso 2. Depois chamou Jacó seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. E Jacó começou abençoando desde o seu primogênito, que é Rúben. Rúben era filho de Leia ou Lia, como algumas traduções trazem. Rúben significa olhem, um filho. A esperança de Leia ter um filho era de ter o amor de Jacó. Gênesis capítulo 29, verso 32. E concebeu Lia e deu à luz um filho e chamou-o Rúben, pois disse: porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. E nós vamos ver que Rúben, o primogênito de Jacó, fez algo abominável, e na hora de Jacó o abençoar, Jacó trouxe isto para ele. Gênesis capítulo 35, verso 22. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rúben e deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel o soube, e eram 12 os filhos de Jacó. Jacó, depois ele teve o nome mudado por Deus para Israel, mas Rúben, ele também acertou, ele também fez coisa que agradou a Deus. Rúben, ele intercedeu por José quando os irmãos de José, movido por ódio, por inveja, por ciúmes, planejavam matá-lo. Gênesis capítulo 37, verso 21 e verso 22. E ouvindo-o, Rúben livrou-o das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos nele. Isto disse para livrá-lo das mãos deles e para torná-lo a seu pai. A intenção dele era depois resgatar a José lá da cova.
Quando Jacó, ele abençoou Rúben, o primogênito dele, como eu disse, ele trouxe à memória de Rúben o que ele havia feito e ele não recebeu a bênção da primogenitura, pois Rúben se deitou com Bila. Gênesis capítulo 49, verso 3 e verso 4. Rúben, tu és meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder, impetuoso como a água. Não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai, então o contaminaste, subiu à minha cama. Olha que interessante. Foi uma bênção que falou, você é excelente em alteza, o mais excelente em poder, mas é impetuoso como a água. Ou seja, você se revela em seu comportamento o ardor, a violência, você é veemente, você é impulsivo. E um exemplo de alguém impetuoso que a Bíblia nos mostra é Pedro, mas a Bíblia nos mostra que não podemos agir assim. Provérbios capítulo 14, verso 16, o sábio teme o Senhor e evita o mal, mas o tolo age com impetuosidade e sem refletir. E aí tem a consequência, e a consequência no caso de Rúben foi ele não ter a bênção da primogenitura. Embora da tribo de Rúben não tenha surgido pessoas ilustres como juízes, como reis, mas Rúben ele teve uma bênção bonita recebida de seu pai. O próximo filho que Jacó abençoou foi Simeão, também filho de Léa. Simeão significa escuta, ouviu ou ouvinte. Gênesis capítulo 29, verso 33. E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo: porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada, e deu-me também este, e chamou-o Simeão. Léia sempre estava procurando conquistar a Jacó e ela achou que o caminho era lhe dando filhos. Outro filho que Jacó teve também com Léia se chama Levi, que significa ligado, unido, afeiçoado. Gênesis capítulo 29, verso 34. E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo: agora esta vez se unirá meu marido a mim, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou-o Levi, que é unido. O erro que ele teve, que Levi teve, foi um erro assim que deu muito sofrimento para a família de Jacó. Ele tinha uma irmã chamada Diná. E Diná foi abusada sexualmente por um rei, pelo filho desse rei, o príncipe chamado Siquém. E Siquém se apaixonou por Diná. Ele queria ela por esposa. E os filhos de Jacó, eles usaram uma estratégia. Só dariam Diná a ele se todos os homens de lá se circuncidassem. Mas ao terceiro dia, após a circuncisão, no tempo que estavam sofrendo muito, tanto Levi como Simeão, eles entraram aonde os homens estavam e mataram todos eles. Gênesis 34, verso 25. Ora, no terceiro dia, quando eles convalesciam do ato da circuncisão, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada qual a sua espada e seus homens e atacaram a cidade desprevenida, matando todos os homens. Foi uma atitude reprovada por Jacó. Por isso que Jacó traz a eles. Quando Jacó abençoou Levi, ele o abençoou juntamente com Simeão e trouxe à memória deles o que eles haviam feito. Gênesis capítulo 49, verso 5 a verso 7.
Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho não entre minha alma, com a sua congregação minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. A Bíblia ela mostra o erro das pessoas para que nós venhamos a aprender. E a Bíblia ela nos mostra que não devemos agir movido nem pela ira e nem pelo furor. Salmo 37, verso 8. Deixa a ira e abandona o furor. Não te impacientes, não te inflames, pois assim causarás mal. Olha para quem? A ti mesmo. A Bíblia ela é um livro maravilhoso. A Bíblia ela nos ensina a termos uma qualidade de vida. É as pessoas que não seguem os ensinamentos de Deus. E Simeão, ele recebeu herança dentro da herança de Judá. Josué capítulo 19, verso 1 fala: e saiu a segunda sorte a Simeão para a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e foi a sua herança no meio da herança dos filhos de Judá. A tribo de Levi, ela não recebeu herança de terras, não, mas eles foram separados por Deus para serem sacerdotes, porque Deus, quando ouve a oração, quando Deus vê o arrependimento do coração das pessoas, ele perdoa. E nós vemos que um grande homem da tribo de Levi é Arão, e os levitas que serviam na casa de Deus. Quantos exemplos nós temos de levitas agradando a Deus, salmodiando a Deus. O quarto filho a ser abençoado por Jacó foi Judá. Judá ele era filho de Leia e Judá significa louvor. Gênesis capítulo 29, verso 35, e concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo: esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou-o Judá e cessou de dar à luz. Judá, ele também teve o seu erro. Foi justamente ele que teve a ideia de vender José aos ismaelitas. Gênesis capítulo 37, verso 26 e verso 27. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá que matemos a nosso irmão e escondamos o seu sangue? Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram, e eles venderam José para os ismaelitas, e José foi vendido como escravo. Ele teve acerto? Teve. Sabe qual foi o acerto de Judá muito lindo? Quando eles estavam na presença de José, e José era governador do Egito, e eles não reconheceram que era José, ele se colocou como fiador de Benjamim. Gênesis capítulo 44, verso 33 e verso 34. Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço por escravo de meu senhor, e que suba o moço com seus irmãos, porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai. Ele se colocou por fiador, e ele pediu para ele ficar como escravo no lugar de Benjamim ficar preso lá no Egito. A bênção que Jacó proferiu a Judá foi uma bênção profética. Gênesis capítulo 49, verso 8 e verso 9. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se
e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? A bênção de Judá era a bênção que fala de autoridade, de prosperidade e de poder. Mas ficou só nisso? Não. Vamos conferir Gênesis 49, de 10 a 12. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta a cepa mais excelente. Ele lavará sua roupa no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho e os dentes brancos de leite. Está falando que de Judá nasceria o rei. Ele dominaria, e inclusive Davi é descendente da tribo de Judá, e o nosso Jesus também. Apocalipse capítulo 5, verso 5. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Olha que tremendo! Quando Jacó está abençoando a Judá, ele já está profetizando até sobre o nosso Messias. O outro filho que Jacó abençoou também de Leia ou Lia foi Issacar, que significa recompensa. Gênesis capítulo 30, verso 17, verso 18. E ouviu Deus a Lia, e concebeu, e deu à luz um 5º filho. Então disse Lia: Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva a meu marido. E chamou-lhe Issacar. Lia provocou Jacó certa vez, porque Rúben tinha achado mandrágoras, e ela negociou as mandrágoras com Raquel, porque Raquel havia pedido. Raquel não tinha filhos, e disse que a mandrágoras, ela ajudava, ela tornava a mulher fértil. E olha qual foi a bênção de Jacó a Issacar. Gênesis capítulo 49, verso 14, verso 15. Issacar é jumento de fortes ossos, deitado entre 2 fardos, e viu ele que o descanso era bom e que a terra era deliciosa, e abaixou seu ombro para acarretar, e serviu debaixo de tributo. É a bênção de que Issacar seria forte, é a bênção de que também Issacar seria acomodado, de que Issacar ele serviria aos outros. O próximo filho a ser abençoado por Jacó, também filho de Lia, é Zebulon. Zebulon significava habitação, porque a esperança de Lia era que Jacó fosse morar com ela. Gênesis capítulo 30, verso 19, verso 20. E Lia concebeu outra vez e deu a Jacó um 6º filho. E disse Lia: Deus me deu uma boa dádiva, desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou-lhe Zebulon. Vamos ver a bênção que Jacó ele proferiu para Zebulon. Gênesis capítulo 49, verso 13. Zebulon habitará no porto dos mares, e será como o porto dos navios, e o seu termo será para Sidom. A herança de Zebulon é que deveria ser perto dos mares. Zebulon, assim como os outros filhos de Jacó, todos foram abençoados com bênçãos de prosperidade, com bênçãos de riquezas, com bênçãos de saúde. Nessa primeira parte, nós vimos a bênção de Jacó para os filhos que ele teve com Lia.
E no próximo estudo, nós vamos ver a conclusão das bênçãos de Jacó para os outros filhos. Jacó, ele abençoou os filhos dele e nós vemos que o nosso Pai Celestial também nos abençoa. O nosso Pai Celestial nos abençoa, sabe por quê? Porque ele é bom. Salmo 100, verso 5, para nós concluirmos: porquanto o Senhor é bom e seu amor leal dura para sempre. Sua fidelidade acompanha todas as gerações. Glória a Deus, que possamos aprender a abençoar, que possamos aprender a desejar o bem para todos, inclusive para os nossos filhos. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.